Boa noite, a paz do Senhor, igreja, a paz do Senhor a você que nos acompanha através do YouTube. Que Deus visite o teu coração nesta hora, com aquela paz que excede todo entendimento, que você possa ser verdadeiramente visitado pelo Espírito Santo de Deus. E a você, meu querido irmão, que está aqui na nossa igreja, no templo do Senhor, que você seja muito bem-vindo. Se Deus te trouxe aqui nesta noite, tem dois motivos. O mais importante deles é que Ele quer falar com você. E o segundo é porque você está precisando. É engraçado isso, mas quando a gente precisa muito, a gente costuma buscar a Deus aqui no templo, né? Mas antes de você precisar, Ele já queria marcar um encontro contigo, então seja muito bem-vindo. Pastor Júnior, vamos orar por ele. Se você puder, coloque suas mãos aqui também em direção ao nosso pregador. Senhor Deus, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, porque nós podemos falar do Teu amor, podemos falar, Senhor, dos Teus ensinamentos em liberdade, Pai. Ó Senhor, muito, muito obrigada, nós somos gratos por isso. E que o Senhor possa, Senhor, encher o Teu servo do Teu poder, que ele venha, Senhor, a derramar aqui, ser um instrumento, Senhor, em Tuas mãos e derramar do bom azeite, Senhor, aqui no meio dessa igreja, no meio do Teu povo. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Saúdo você que está aqui no templo, você que está nos acompanhando online no YouTube. E eu queria começar de uma forma diferente, gente. O povo do Rio Grande do Sul não precisa apenas tão somente de recurso, não tão somente de materiais, precisa também das nossas orações. E eu queria levantar um clamor junto com a igreja na União dos Santos. A palavra de Deus fala em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se desviar dos seus maus caminhos, ele pode sim sarar a nossa terra. Não conseguimos saber o porquê, como o pastor Cabo bem pregou, mas existe um pra quê nisso. E sabemos que nada foge do controle soberano do nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai de infinita misericórdia e bondade. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor tem o controle absoluto de todas as coisas, Pai. E nós não duvidamos 1 milímetro disso. Mas, como teus filhos e servos, Pai, nós choramos, nós sofremos, Pai, mesmo que à distância, com tudo que está sendo vivido, com tudo que está sendo transmitido, Pai, e o sofrimento é algo intransferível, Pai. A gente não consegue imaginar, a gente não consegue replicar o que esse povo está sofrendo, Pai. Vidas estão sendo tragadas, muitos relatos de doenças, de desespero, de saques, de desesperança, Pai. Não entendemos o porquê, mas Tu és o Deus que parou o sol, Pai. E eu sei que tem muitos santos, Pai, orando, Senhor Deus amado, para que o sol volte a brilhar, resplandeça, Pai, que aquelas águas baixem, meu Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Santo Deus. Tem misericórdia, Pai. O Senhor abriu o mar, o Senhor pode fazer evaporar água de uma forma diferente. O Senhor pode escoar água por onde o homem não entende, Pai. Tem misericórdia, Santo Deus. Nos ajuda, Deus amado, a ter empatia, a compaixão com o sofrimento do outro, Pai. Nesses momentos, Pai, nós compreendemos que as nossas dificuldades são tão pequenas, Pai. São tão pequenas, Pai. Fortalece, Pai, todos os profissionais que estão no campo, Senhor, fazendo resgate, no fronte de batalha, Pai, toda a equipe civil, policial, bombeiros.
os hospitais, Pai, os médicos, Pai. Tem pessoas que saíram e perderam as suas receitas, estão sem medicamento contínuo, Pai. Ah, Senhor. Ah, meu Senhor. Se ainda existem pessoas vivas que não foram encontradas, Pai, que o Senhor resgate, Senhor, que elas possam ser encontradas. Eu repreendo, Pai, todo espírito de confusão, Pai, todo espírito de fake news, de competição, de vanglória na tragédia alheia, Pai. Afasta os abutres, Senhor. Afasta os abutres, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa, Senhor Deus amado, os líderes, governantes, as pessoas que têm o poder, as pessoas que têm o recurso, Pai, para impactar outras pessoas, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Que a verdade prevaleça, Pai. Que esse senso, Senhor Deus amado, de unidade, de companheirismo, de compaixão prevaleça, Pai. Que o amor, Pai, prevaleça, que a fraternidade prevaleça, Pai. Que não seja apenas uma tragédia. Que o material, Senhor Deus amado, seja a grande preocupação. Ah, Senhor Deus amado, que corações sejam encontrados em meio a esse caos. Que pessoas tenham as suas vidas transformadas em meio a essa calamidade, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia na comunhão dos santos, com tantos irmãos brasileiros que estão clamando, Pai. Nós se rendemos à Tua soberana vontade, mas não podemos deixar de clamar, de orar e de se humilhar diante da Tua santa presença, Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E é algo duro, gente, quando o noticiário ele ganha nome. Lá no nosso trabalho nós temos unidades lá no Rio Grande do Sul, especialmente em Canoas, um dos locais mais atingidos. Tem colegas que eu sei o nome, eu sei o CPF, eu sei as histórias. Muitos estão fora de casa, muitos estão em casas sem água, muitos estão em igrejas, muitos estão tendo que voltar para trabalhar porque a gente entrega itens de primeira necessidade e esses heróis, com tudo para trás, eles estão tendo que voltar para tentar entregar as coisas e são saqueados, sofrendo risco de saque, risco de agressão. Realmente é uma situação que, por mais que você veja na televisão, quando isso aterriza na vida, é bem doloroso. E tem uma situação bem real, que tem nome, CPF, né? Uma querida colega nossa, é uma cristã. Ela tem 19 anos, ela tem quase 2 anos de empresa, entrou como menor aprendiz. E desde quando ela entrou, todo mundo sabia que o grande sonho dela era casar, que ela era noiva. E durante todos esses anos, 2 anos, todo mundo acompanhou ela, né, com seu noivo, construindo tudo, organizando tudo. E seria agora, no início de maio. E foi tudo por água abaixo, né? Casa, local, esperança, local de festa. E a gente não entende o porquê, mas que a gente se comprometa, né? Além dos nossos recursos, além do nosso material, realmente investir tempo de oração, né? Que o povo de Deus, nossa principal ferramenta são os nossos joelhos. Que a gente nunca esqueça disso. Amém? O tema da reflexão de hoje, meus amados irmãos, é o encontro de Isaías. O encontro do profeta Isaías. Eu venho pregando uma série sobre encontros. Já falei sobre o encontro de Paulo, já falei sobre o encontro de Moisés, já falei sobre o encontro de Pedro, e agora vamos nos debruçar e aprender com o encontro de Isaías. E o cerne dessa série é: que lições nós temos dos encontros desses homens? Eram homens que eram A, e depois desse encontro se tornaram Z. Qual a espinha dorsal? Quais os pontos que se repetem em todos esses encontros reais, transformacionais, que mudam histórias? E que são histórias reais
estão na Bíblia, e se a gente olhar com um pouquinho de lupa, a gente vê alguns comportamentos nesses encontros. E essa série saiu porque logo depois do encontro com Deus, eu fiquei com uma inquietude, o Senhor trouxe isso ao meu coração. Existe 2 tipos de encontros. Existe o encontro motivacional, que lhe dá ali um frisson, uma energia, algo que você chora, se emociona, mas logo depois ali se esvainece. E existe o encontro transformacional, que é aquele que te transforma, que muda e fica marcado em você. E nós, enquanto igreja, meus amados irmãos, nós tivemos um encontro com Deus, 24 horas de adoração e oração e louvor. Estamos em vias de uma vigília de Pentecoste, e o que nós não queremos, de forma alguma, é que esses encontros, essas buscas se tornem momentos de motivação. Quem é especialista em motivação é o mundo. O mundo, ele encontra formas de motivar, de lhe dar impulso, mas que a gente possa realmente buscar uma verdadeira transformação no Senhor. E que a nossa vivência, o nosso encontro, o nosso reencontro com o Senhor sejam marcas únicas. E eu trago hoje algo que foi até compartilhado na célula ontem, na célula do Wilson, da Rose e do Val. Ontem estava batendo um papo, muitas pessoas, inclusive eu, a gente falando, né, sobre a sede, a busca, o desejo que nós temos de pessoas queridas, muitas vezes familiares, amigos, próximos, de serem encontrados, de serem libertos, de terem os olhos abertos, de serem destravados. E por muitos testemunhos, tem pessoas que estão orando por alguns anos, pessoas que estão orando por muitos anos, e ali a gente fica realmente nessa busca, e ali até surgiu essa conversa, e eu disse, meus irmãos, a gente tem que buscar e orar que essas pessoas sejam encontradas e tenham um verdadeiro encontro transformacional. Um encontro que distingue tudo. Da mesma forma que a geração, o mundo viveu uma era antes e depois de Cristo, que essas pessoas tenham esse encontro para dizer, antes e depois do encontro com o Mestre. Eu era A e se tornei completamente diferente. Eu era água e me tornei vinho. Porque se a gente não cuidar e não se atentar, e eu falo isso com todo o temor e com todo o tremor do meu coração, meus amados irmãos, nós vivemos num país livre, nós vivemos num país que, se somar católicos com evangélicos protestantes, dá quase 90%. Todo mundo já teve algum contato com o cristianismo, com cruz, com Jesus, na escola, em algum local. E muitas vezes você pode abraçar uma cultura cristã. Você pode, e se você vier para o meio do protestantismo, você pode abraçar um trintês, um gospel, e você vai reproduzindo esse comportamento, mas que é uma cultura. Não é uma transformação de mente, de corpo, de alma, de espírito, tudo curvado a um rei. E no contexto cristão isso gera muita tristeza e temor, que eu já vi mães chegarem e dizer, pastor, ora pelo meu filho, ele cresceu na igreja, ele caminhou comigo, ele fez e agora foi para a faculdade, se desviou e tal, e ali a gente ora. E a grande dúvida que fica na mente é se em algum momento essa pessoa efetivamente teve esse encontro com o Senhor, ou eu tinha algum momento que a influência da criança está do lado dos pais, ainda ali na adolescência eu estou ali, e em algum momento eu me liberto e diz, não quero isso para mim não, isso aqui foi bom, você me colocou numa bolha, que a sua bolha não é a minha cultura é diferente da sua. E porventura eu aprendi esse crentez, porque você me colocou numa bolha cristã. Se você colocasse numa bolha budista ou muçulmana, ou qualquer bolha, eu ia reproduzir esses comportamentos, esses trejeitos. Mas a única religião que fala de um encontro transformacional com uma pessoa é o cristianismo. Nós temos que entender que a nossa vida ela tem que estar pautada nesse encontro com o Mestre Jesus, e a partir desse encontro a nossa vida tem que ser totalmente mudada e transformada. E a partir disso a gente viver antes e depois de Cristo na minha vida. Amém? E qual o contexto do encontro do profeta Isaías? Caos, completo caos.
em Israel. Israel estava em vias de ter todas as tribos, né? Das 12 tribos, apenas 2 sobreviveriam. 10 tribos foram dizimadas pelos assírios e se tornou história e lenda, e esse povo se dispersou. Esse povo que era um só povo, esse povo ele foi desencontrado, né? Ele foi disperso, ele foi desaprovado, e nesse contexto surge o profeta Isaías. Antes disso acontecer, né? Em geral, antes de muito caos, o Senhor é tão misericordioso que ele sempre levanta uma voz profética para alertar o seu povo. Vai dar ruim, está azedando, abre teu olho. Foi assim com Noé, foi assim com Isaías, foi assim com Jeremias. E essa história, o Senhor ele é tão misericordioso que... Mas chega um momento que o coração obstinado, a palavra de Deus fala que bênção ou maldição é escolha nossa. A gente tem a opção de decidir se eu quero vida com o Senhor, caminho com o Senhor, ou se eu não quero. E esse homem, ele surge nesse contexto caótico e se torna uma voz profética, não só para aquele povo, mas se torna o profeta que mais claramente teve gerado profecias messiânicas. Vamos lembrar que foi quando Jesus estava na sinagoga lendo o rolo, ele estava lendo o profeta Isaías. E perguntaram, quem é esse? Eu disse, sou eu mesmo. Então, quem era esse homem comum que o Senhor escolheu, teve um choque para começar a ser uma luz profética, não só para aquele momento, mas para se tornar algo que todo mundo, quando começou a ver o mestre, rapaz, era Isaías. E Isaías, ele estava realmente vendo questões sobrenaturais, e agora tudo faz sentido. E é sobre esse encontro que eu gostaria de meditar um pouco com os irmãos. Abram suas Bíblias em Isaías capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. A minha versão é a NVI, Nova Versão Internacional. Diz assim a palavra de Deus: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. E dentro desse texto relativamente conhecido, eu tirei aqui 7 lições sobre o encontro de Isaías. Quem foi esse homem que entrou nesse encontro e saiu completamente diferente a serviço do reino? A primeira lição é encontro no caos. Isaías 6, verso 1, a parte A vai dizer: no ano em que o rei Uzias morreu. Então ele deixou registrado quando aconteceu esse encontro. Às vezes a gente passa por algum texto bíblico, no ano que o rei Uzias morreu, a gente pode entender que era apenas uma marcação de data.
mas na verdade tinha algo muito mais profundo sobre o ano que o rei Uzias morreu. O rei Uzias, ele começou a reinar com 16 anos e reinou 52 anos. Era um rei que teve um dos reinados mais longevos de Israel. Salomão reinou 40, Davi reinou 40. Ele teve um reinado muito longevo. Então o povo, ele estava... Um povo que muitas vezes, em alguns tempos, trocava de rei como trocava de roupa, morte, matança, tramóias. O povo, ele vivia um tempo de paz e prosperidade. E é bem interessante que em Crônicas 26 ele vai detalhar o que foi esse reinado desse rei Uzias, e ele veio depois do rei Salomão, um pouco depois, e depois do rei Salomão não teve um período mais próspero do que desse rei. Foi um período de grande prosperidade. Crônicas vai detalhando, ele venceu guerras, ele fortificou cidades, e a sua fama se espalhou, e ele teve grande prosperidade vindo do Senhor. O texto é muito claro, né? O que ele fez, o Senhor aprovou, e enquanto buscou o Senhor, grave isso, enquanto buscou o Senhor prosperou, e o rei Uzias se tornou uma sumidade, se tornou uma referência, que é um risco para todos nós, e ele foi tragado no orgulho. E o rei Uzias, ele chegou a um momento cheio de vaidade, ele chegou a um momento que ele achou que poderia não só ser rei. Ele deu uma de replicando o que o Saul fez. Ele achou que ele poderia adentrar em questões espirituais religiosas, e ele adentrou no templo para fazer oferta, sacrifício, tudo. O sumo sacerdote viu e disse: que é isso? Você não aprendeu com Saul que deu ruim lá? Estou parafraseando, né? E ali ele é acometido de lepra, e o grande rei poderoso, ele já sai dali para uma casinha onde ele vive o final dos seus dias. E depois disso ele morre. Então, a morte do rei Uzias era a virada da chave de um período de muita paz, de muita prosperidade, para esse momento de guerra, destruição, saque dos assírios e morte. Então, Isaías, ele é categórico em dizer, foi no ano que Uzias morreu, nesse caos, em todo esse aspecto que não era favorável, perseguição dos assírios, reino em luto, não sabia quem ia ficar, o filho dele assumindo o poder, foi que o Senhor me deu essa visão. Então, que é a primeira lição que nós temos aqui, meus amados irmãos? Não existe protocolo para o encontro do Senhor. Não existe um protocolo, não existe um Ctrl-C, Ctrl-V. Contudo, todavia, entretanto, percebemos que alguns encontros são em momentos de dificuldade. Moisés, ele também foi encontrado não nos altos palácios egípcios, não como alguém de linhagem de Faraó. Ele foi encontrado como um pastor de ovelhas sem relevância, já ali, 80 mais, já afim. Eu disse: não, mas vem cá, vamos lá e eu te encontro. Então nós temos que entender que por exclusivo critério do nosso Senhor, muitos desses encontros nascem em algum cenário ruim. Cremos que algumas pessoas serão encontradas pelo Senhor no Rio Grande do Sul, agora, em meio a esse caos. Não tenho dúvida sobre isso. No meio do desespero, no meio da desesperança, no meio da desilusão, no meio onde falta dinheiro, no meio onde falta saúde, no meio onde o meu braço, o meu network, tudo o que eu consigo fazer e realizar falta em alguns momentos, o Senhor, então, cara, eu te bati, você não ouviu, eu tive que te silenciar, eu tive que te afastar, eu tive que fazer situações para que sejam encontrados, né? E tem aquele ditado, né, que não é versículos, irmãos, não vem pelo amor, vem pela dor, mas em alguns momentos isso se aplica. Isso se aplica. Isso se aplica. Eu vi meu pai se abrir para o evangelho num leito de cama entre a vida e a morte, em algumas semanas, muito mais do que toda uma vida, no meio de uma dificuldade. Então nós temos que entender que às vezes isso não é regra. Tem pessoas que são encontradas de N formas, mas alguns encontros eles acontecem em situações caóticas e desfavoráveis. Ponto 2, parte B. Deus nos encontra.
E aqui, olha o que o profeta escreveu, né? Parte B. Eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Ver o Senhor como Isaías viu, ou ouvir o Senhor como Paulo ouviu, que ele não viu, foi cego, mas ouviu o Senhor, é pura graça, é o Senhor que marca esses encontros. Eu não posso dizer, eu quero encontrar o Senhor agora, amanhã. Não. Na verdade, é o Senhor quem encontra. E no caso do Isaías, o Senhor encontrou ele através de uma visão. Não sabemos que foi um sonho, se foi uma visão aberta. Não sabemos se ele foi transladado de uma dimensão para outra. Mas o que sabemos é que esse homem, ele foi encontrado pelo Senhor com uma visão completamente celeste e sobrenatural. Mas foi Isaías que viu o Senhor? Obviamente sim, mas o Senhor foi que preparou o encontro. Toda a situação é o Senhor que nos encontra. Eu gosto muito do texto que está em 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Proporcionar esse encontro, né? A palavra de Deus vai dizer, não foi você que me escolheu, eu vos escolhi. Então nós temos que entender que é o Senhor quem encontra, é o Senhor que chama. Até porque se depender só da gente, né, meus irmãos? Vamos falar bem sinceramente, né? Muitos de nós não estaríamos aqui se não fosse o Senhor que criasse situações, possibilidades, formas de nos encontrar em locais não marcados, fora de hora, fora de contexto. Ele nos encontra. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Numa igreja mais pentecostal daria um Hadouken. Misericórdia, brincando com os irmãos pentecostais. Mas é mistério. Os encontros de Deus são mistérios. Não conseguimos protocolar, mas sabemos que Ele nos encontra e pode nos encontrar no caos, que é o Senhor que nos encontra. E o que é interessante é que nesse encontro, Ele vê um trono alto e exaltado. Imagina você estar numa situação corriqueira, ordinária da tua vida, vou para uma outra dimensão que eu não sei o que é, onde estou. E Isaías fala, eu vi o Senhor. E quando eu vejo um texto dessa magnitude, o que foi que ele viu, meu Senhor? O que foi que esse homem viu? Eu não tenho dúvida que palavras faltam para ele escrever. O que ele colocou com as suas melhores palavras, com a sua melhor descrição, não descreve 1% do que aquele homem viu. E esse homem, ele crava no texto e começa dizendo, eu vi o Senhor e o seu trono exaltado. Eu vi esse Senhor e é diferente dos reis que eu caminhava, é diferente do que eu caminhei. Eu vi efetivamente o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eu vi. E ele conclui tentando descrever com a sua hipérbole, e a aba da sua veste enchia todo o templo. A gente não sabe o tamanho desse templo, a gente não sabe o tamanho dessa veste, mas tem algo muito específico nisso, que realeza em suas roupas reais, na capa, a parte de baixo era um local muito nobre, que era feito de um tecido, ou de adornos, ou de coisas muito específicas que mostravam a honra do rei. Porque ele andava rastejando com algo muito nobre, puxando. E ele faz uma correlação, diz, eu vi o Senhor, mas o Senhor que eu vi, é só a aba dele enchia todo o templo do que eu vi. A gente não consegue compreender, a gente não consegue replicar a dimensão desse encontro. Ponto 3. Deus é santo. Versos 2 e 3. Acima dele, do Senhor, estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto. Com 2 cobriam os pés. E com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Até
terra inteira está cheia da sua glória. E ao ter esse encontro, Isaías, ele vai se localizando, ele vai situando, ele não entende o que está vendo, ele vê um templo, um trono, ele vê o rei, ele vê a aba do rei, e de repente ele vê o que é a verdadeira adoração celestial. Ele vê querubins, serafins, e aqui o texto fala de serafins, que eles têm 6 asas, e 2 delas eles usam para proteger os olhos frente à santidade desse Deus. Senhor, para me permanecer constantemente te adorando, eu só consigo ficar nessa presença se eu proteger os meus olhos, que não é homem. Ser celestial sofre, no bom sentido, com a presença desse Deus, com a santidade desse Deus, e eu tenho que adorar protegendo os meus olhos. Só que o que é mais intrigante é que nessa adoração celestial, Isaías vê o cerne da adoração, que é santo, santo, santo. E Isaías, ele é confrontado com algo. Quem encontra o Senhor, ele tem que ser confrontado com a santidade desse Deus. A santidade desse Deus é o padrão, e a gente sabe o quanto impuro, e quão corrupto, e quão pecador, e quando eu olho essa santidade, eu digo: santo, tu és santo, tu és o padrão, tu és a perfeição. Isaías, ele teve esse encontro com a santidade de Deus. E o que me intriga, gente, nesses textos, porque esses mesmos serafins, muitos teólogos vão dizer que são os que o apóstolo João viu, os que Ezequiel viu. Então mais de uma pessoa tiveram visões semelhantes sobre isso, e em todos os momentos da adoração, santo, santo, santo. Em nenhum momento veio força, em nenhum momento veio poder, em nenhum momento veio justiça, em nenhum momento veio amor, em nenhum momento veio lindo, numa pejorativa que muitas vezes a gente canta como o Senhor tivesse uma figura masculina de lindo e tal. Mas na verdade, homens relataram que ao ficar frente a frente com o Senhor, o que chocou foi a santidade. Descreva o encontro em uma palavra: santo. E a partir da santidade, todos os outros atributos de Deus prevalecem. Ele é amoroso porque ele é santo. Ele é justo porque ele é santo. Ele é fiel porque ele é santo. Ele é poderoso e usa o seu poder porque ele é santo. Então nós temos que entender, meus amados, que encontrar esse Deus é se aproximar da sua santidade. Mas não dá para se aproximar dessa santidade sem se despir da nossa corrupção, sem buscar ficar mais perto desse Senhor. Foi o que Moisés, que era um homem fiel, manso e justo, ele poderia cravar: Senhor, mostra tudo para mim. Não, Moisés, você nesse corpo, nessa matéria, mesmo sendo um cara aprovado, se eu mostrar tudo, você morre. Você não suporta a minha santidade, a minha glória. Ponto 4. Encontro com poder. Verso 4. Ao som das suas vozes, os batentes da porta tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. E o que é instigante e intrigante, gente, que encontrar esse Senhor é algo extraordinário, é algo poderoso, não é algo trivial, não é encontrar um comedor de feijão, não é encontrar alguém que tem pompa, tem cargo. Encontrar o Senhor é encontrar o Senhor, sua santidade e o seu poder. Ele também teve uma experiência de entender o poder desse encontro. Eu fico imaginando ele tentando capitanear, tentando entender o que está acontecendo, e é trono, é luz, é glória, é querubim, serafim,
tudo acontecendo, mas ele não deixa de registrar. Ao som das vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então a adoração, ela tremia a estrutura de um templo que ele nem compreendia onde estava. Mas era uma adoração tão santa, tão perfeita, que até o templo se chacoalhava. Aí ele não consegue descrever, mas no meu estudo ainda eu vejo uma fumaça descendo, que não é a fumaça que é usada nos cultos, uma fumaça de glória densa. No meio de tudo isso, ele experimenta o que é o poder. Mas tem algo, gente, que eu falo isso também com muito temor e tremor, e a nossa igreja tem buscado, tem se esmerado, mas muitas pessoas têm buscado o poder sem entender que antes do poder veio santidade. Eu encontrei o Senhor santo e depois eu tive a revelação do seu poder. Até o Espírito que buscamos vem Espírito Santo, o Espírito é santo. E eu não acredito que isso é por acaso. Deus é santo, Jesus é santo, mas todo o caminhar de vocês, sem nós, da Trindade, vocês têm que entender, tudo que você falar vai ter a palavra santo. Porque o Espírito que vocês buscam, ele é santo. O Espírito que habita em vocês, ele é santo. Então temos que compreender que o encontro com o Senhor, ele tem que ser algo extraordinário, ele tem que ser algo poderoso, tem que ser algo que chacoalha nossas estruturas. E aí você foi encontrado pelo mestre? Sim, como é que foi? Legal. Você diz aí para alguém que você tromba do shopping. Entendeu? Tem que ser um encontro indescritível, que você saiba que esse encontro, ele tem que ser forte o suficiente, porque ele vai assumir uma posição de glória e única. E ele não aceita dividir sua glória. Então, se a gente não, nesse encontro, não entender exatamente quem ele é, nós não nos subjugaremos a esse Senhor e não colocaremos ele no seu devido lugar. E a relação já não existe, porque o Senhor, ou eu estou no meu local de centro, como foi cantado aqui, de glória, de único. Porque ao encontrar com esse Senhor, você vai olhar para sua esposa que você ama muito, para os seus filhos que você ama muito, por amigos que você tem. Eu vi o Senhor. E a partir daqui, ele estará entronizado na minha vida, no seu lugar de glória. Então não pode ser um encontro trivial, ordinário. Tem que ser algo extraordinário. Ponto 5. Encontro com arrependimento. Capítulo 6, verso 5. Então gritei, palavra de Isaías, ai de mim. Se fosse um cearense falando, estou lascado. Ele viu todo esse contexto, ele viu a santidade do Senhor, ele viu o poder, ele viu a glória e lascou. Azedou. E ele começa esse texto, ai de mim, porque eu estou num contexto que eu fui puxado para cá, não tem como sair, vi a glória, vi a santidade, vi o poder, não tem o que fazer, a não ser o que ele fez, né? Se arrepender. Ai de mim, estou perdido, estou lascado. Pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ao ter esse encontro com poder e glória, João, o apóstolo, ele cai como morto. Pedro, ao ter Jesus revelado como Messias, no milagre dos peixes, ele disse, Senhor, saia, o Senhor é santo. Sai de perto de mim, eu sou pecador. Então, ser confrontado e encontrar essa santidade, esse poder, ele vai acusar toda a corrupção que existe em nós. E aí nós temos dois caminhos: fingir que não é com a gente ou se arrepender. E foi o que Isaías fez. Ele já foi réu, confesso. Ai de mim, deu ruim, eu sou um homem de lábios impuros. Na verdade, ele estava falando de lábios impuros, mas a boca fala do que o coração está cheio. Então, ele está dizendo, o meu coração é podre, a minha boca é podre, eu sou podre, e eu não sei porquê, Senhor, eu estou na frente do Senhor. Se o Senhor quiser me dizimar, não tenho o que fazer. Então, ele se arrepende. Porque ele diz, Senhor, como pode eu, sabendo quem eu sou, e agora tendo a dimensão de quem tu és, ficar aqui inerte como se nada tivesse acontecido? Eu só tenho que me prostrar
e clamar misericórdia. Senhor, misericórdia, 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 me ajuda. Então, encontro com o Senhor gera arrependimento, que é completamente diferente de remorso. Tem muitas pessoas no contexto cultural cristão que não se arrependem, não se veem pecador, não. A fé cristã é uma fé baseada em arrependimento. C.S. Lewis fala, cristianismo é sobre arrependimento, e se você não entende que precisa se arrepender, ele não é para você. Porque é a única religião que passa pelo crivo do arrependimento. Outras você melhora o comportamento, outra você replica alguma coisa, outra, para adentrar a fé cristã, você tem que se arrepender, como Isaías se arrependeu e disse, ai de mim, que sou uma pessoa impura, corrupta, eu sei o que ninguém sabe, eu sei os meus pensamentos, eu sei o que passa no meu coração, eu sei a corrupção que há em mim. E ao ver a tua santidade, Senhor, eu digo, ai de mim. Então, temos que entender, que compreender, porque outra situação, voltando a poder, muitos de nós amamos os relatos históricos de avivamento, de poder, de mistério. Os avivamentos históricos, eles começam com um arrependimento coletivo indescritível, um senso de santidade de Deus, um senso de corrupção de si mesmo, e é nesse arrependimento que o poder vem depois. Mas muitos, voltando ao que temos buscado na igreja, eu quero esse poder, mas eu não quero me arrepender. Não existe, eu tenho que ter um coração rendido, curvado, arrependido. É o que o famoso sermão, talvez o sermão mais famoso da história, tirando os bíblicos, de Jonathan Edwards, Pecadores na mão do Deus irado, o relato histórico fala na onda de arrependimento, que ele falou, fez um sermão sobre a santidade de Deus e como a gente é alguém que pela graça do Senhor ele não solta, como se tivesse um pequeno fio, a gente está com um caldeirão ali num fogo embaixo, e ali pela graça do Senhor ele não solta porque ele não quer e tal. Mas os relatos desse sermão é que as pessoas choravam e se abraçavam vendo um senso de glória e de graça e de poder e de convicção de pecado e de inferno como antes. Então, temos que entender que o poder, ele passa por arrependimento. A fé cristã é uma fé de arrependimento. Mas, você pode ficar ali meio, estou só apanhando, mas existe a esperança. Encontro com graça. A fé cristã é uma fé de graça. Isaías 6, 6, 7. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Tipo, Isaías, você começou bem. Você acha que você estava ruim, mas você começou bem. Que você se arrependeu, você se prostrou, você disse, ai de mim, você disse que os meus lábios são impuros. E lá na frente o nosso mestre diz que ele não rejeita um coração quebrantado, um coração contrito. Ele não rejeita. E ali vem o anjo, o serafim, ele pega a tenaz e diz, Isaías, você foi tão claro e tão objetivo, dizendo que a fonte da tua impureza e de tudo que está ruim em ti é a tua boca. Eu vou colocar uma brasa viva na tua boca. Eu vou sarar ali. Se você tivesse dito que era o teu pé, tua cabeça, teu coração, eu faria isso agora. Mas eu estou materializando a minha graça nos teus lábios. E ali o texto é muito claro, dizendo que depois o serafim fala, sua culpa foi removida agora. Dos teus pecados eu não me lembro mais. Isaías, lá o mesmo profeta, lá na frente, Isaías 43, 25, ele escreveu, sou eu mesmo, aquele que apaga tuas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos teus erros e pecados. Então, naquele momento, o erro, o pecado, culpa, tudo que estava ali em Isaías, ficou. Ele foi abraçado pela graça. E o serafim segue dizendo, e o seu pecado será perdoado, Isaías.
Você foi perdoado, a graça te alcançou, Isaías. Aí eu não consigo entender, meus amados irmãos, como lendo um texto desse, as pessoas só vão ver graça em Jesus. Já existia graça, sempre existiu graça. Sempre existiu graça. Ponto 7, verso 8. Encontro com o propósito. Então ouvi a voz do Senhor clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Eu fico imaginando esse chamado, entendeu? Que a palavra de Deus fala que a voz do Senhor é como voz de muitas águas. Eu fico imaginando ele lá golpeado, chorando, apanhando. E aí, quem eu envio? Ele olha, não tem ninguém, só tem eu mesmo. É um chamado de 100% de adesão. Não tem como. Mas não tem como ele ser envolto por esse poder, por essa graça. E o Senhor, ele é Senhor, ele poderia dizer: Isaías, já fiz tudo por ti, vai. Não, ele fala, o Senhor, quem eu vou enviar? Aí eu fico, o serafim olha para um, para o outro: Senhor, eu já estou aqui na adoração. Aí um cutuca para o outro: ó, só sobrou o da boca restaurada aí, Senhor. Aí eu fico imaginando Isaías, talvez com seu medo, com as suas angústias. Não sei, eu fico vendo esses textos, não dá para saber, né? Se ele já pulou e já gritou no peito, eu disse: Senhor, não sou eu mesmo, Senhor, envia-me a mim. Mas nós temos que entender que os encontros com Deus, eles não param em nós. Ele tem uma transformação, uma restauração para cumprir um propósito. Nós temos vivido e visto uma fé cristã que está dizendo que eu sou transformado, eu sou envolto na graça, para quê? Para que tudo venha para mim. Aí o mundo gira e o meu umbigo se torna o centro do universo. Não. Todos os relatos desses encontros, eles terminam com um comissionamento, com uma missão, com um propósito. E ali, esse profeta ele é enviado. E ele, não sabemos se com muita coragem, com pouca coragem, ele disse: Senhor, eu entendi o propósito. Eu não posso sair desse encontro e voltar para as mesmas coisas. Eu estou deixando aqui todas as minhas listas de prioridades. Eu estou deixando aqui toda a minha convicção, todo o meu intelecto. Esse encontro contigo, eu entrei aqui e saio com o Senhor, literalmente na posição de Senhor da minha vida. Envia-me a mim. Então nós temos que entender, meus amados irmãos, esse texto ele é tão maravilhoso, como é gritante. A nossa igreja tem se posicionado, tem buscado pelo poder, mas quem está disposto a ser enviado? Porque o poder, o mistério, a graça, ela vai te confrontar para te capacitar para algo pro reino. O nosso mestre, no Sermão do Monte, ele falou: busque primeiro o meu reino e a sua justiça, e essas coisas, e não todas as coisas, que esse é um dos erros mais sutis ali, que essa virou todas, porque o texto não diz todas, diz essas coisas acima. Ele está falando de veste, comida, pão. Então assim, busque primeiro o meu reino, e o que é necessário, o que é essencial, está garantido. Alguns vai ser um pouco mais, alguns um pouco menos, conforme a minha glória, minha graça e tal. Mas nós temos que entender que encontrar esse Senhor, ele vem com um grito: quem enviarei? Quem está disposto a cumprir essa missão? Mas eu quero o Senhor, eu quero a glória, eu quero a graça, eu quero o perdão, eu me arrependo. Mas sempre vai terminar: quem enviarei? E quando a gente passa por um texto desse, ele é tão poderoso como é chocante. Porque todos de nós estaremos frente a frente com o Mestre. Lembra do encontro? Lembra, Senhor. Você viu a minha santidade? Sim, Senhor, vi a tua santidade. Você viu o meu poder? Tem dúvida do meu poder? Não, eu não tenho dúvida do seu poder. Você viu que ao se encontrar comigo, você entrou numa situação que você tinha que se arrepender e você se arrependeu? Sim, Senhor, eu me arrependi. Você viu que esse arrependimento é fruto da minha própria graça?
que não tem nenhuma virtude em ti, eu, pela minha benevolência, você deveria ser dizimado, e eu te ofertei a graça. Sim, Senhor, eu vejo a graça materializada na minha vida. E cadê o último passo? Por que você parou em você mesmo? Porque a sequência disso vem um chamamento, uma comissão. O que eu falei em Isaías, eu reverberei no meu filho. Ao final de Mateus 28, o último trecho, ele fala: ide por todo o mundo e façam discípulos, ensinando, cuidando. E se nós entender isso, que nós estaremos frente a frente a esse mesmo Senhor glorioso. E a gente não vai poder passar pano, meus amados irmãos. A gente não vai poder dizer que não é com a gente. A gente não vai poder dizer: ah, Senhor, me desculpa, deixa eu voltar lá. Não tem mais. Ah, Senhor, está escrito. E quanto mais a gente conhece essa palavra, mais responsabilidade nós temos. Vamos ficar de pé? Feche seus olhos. Estamos encerrando. Queria chamar o Manoel Yoship aqui. Converse com teu Deus. Lembre dos pontos aqui, recapitulando o que nós já falamos aqui hoje. Temos que entender que Deus nos encontra. É Ele que nos encontra pela sua graça. Temos que entender que os encontros, eles podem se surgir em meio do caos, em situações inesperadas ou até mesmo de sofrimento. Temos que entender e compreender que Deus é santo. Ele é sim santo. Temos que entender que nesse encontro nós veremos a sua santidade, também veremos o seu poder. Temos que compreender que arrependimento é algo presente na vida do cristão. E após o arrependimento nós somos envoltos com essa graça. Mas tudo isso finaliza, tudo isso ele cai numa bifurcação que é o propósito. Nós estamos aqui para cumprir um propósito. E esse propósito não é pagar conta, esse propósito não é ser uma pessoa de moral ou testemunho ilibado. Esse propósito não é ser uma pessoa de muitas posses. Esse propósito não é ser ou fazer ou ter. Esse propósito é servir e honrar um Senhor que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se você está aqui nessa noite ou você está nos acompanhando no YouTube, eu tenho 2 convites a fazer. O primeiro deles é: se você nunca aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, nunca fez uma declaração pública de fé e quer confessar o Senhor, a palavra de Deus diz que com a tua boca confessares e crer no seu coração será salvo. Se você quer fazer isso nessa noite, erga a sua mão. A igreja toda está de olho fechado. E se você está nos acompanhando, deixe seu nome, sua cidade, oraremos por você. Faça essa oração com fé. Senhor Deus, eu reconheço que Tu és santo, reconheço a Tua glória, o Teu poder, reconheço a Tua graça. Eu me arrependo dos meus maus caminhos, me reconheço pecador, indigno da Tua misericórdia. Mas pela Tua graça, Senhor, me perdoa. Reconheço que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu no madeiro para me salvar e ao terceiro dia ressuscitou. Perdoa-me, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. Mas tem um outro convite, esse é para cristão, para crente que já teve o seu encontro, e talvez essa pregação ela foi trazendo à memória o seu encontro, e ao passar pelo encontro de Isaías, você se viu: Senhor, isso eu não estou vivendo, isso eu não estou praticando, Senhor, eu não estou praticando o arrependimento na minha vida. Ah, Senhor, eu não estou sendo digno com a Tua santidade, buscando me santificar para Te honrar com santificação. Eu não tenho lutado contra o pecado. Ó Senhor Deus amado, eu não tenho sido agradecido pela graça que recebi, que veio de graça. Senhor, eu não tenho cumprido
teu propósito na minha vida, eu não tenho cumprido o chamado, o comissionamento, eu tenho vivido em egoísmo, em orgulho, pautado nas minhas vontades, nos meus próprios interesses. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu quero, Senhor Deus amado, encontrar o teu poder, eu quero encontrar o sobrenatural, eu quero encontrar o mistério, mas eu quero viver isso alicerçado com a tua palavra. Liberta-me, Senhor, de prisões, de pecados escondidos. Me ajuda, Deus amado, até a ousadia que o profeta Isaías teve, diz: ai de mim, Senhor, eu sou o pecador, eu tenho coisas para serem removidas, eu tenho coisas para serem transformadas e tiradas. Arranca de mim, Senhor, eu quero ver a tua glória, eu quero ver o teu poder, mas eu digo: ai de mim, Senhor. Não permita que a minha corrupção, o meu pecado me mantenha afastado de ti, Senhor, porque eu sei que tu és santo, santo, santo é o Senhor, e de eternidade em eternidade declaram a tua glória, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor Deus amado, a caminhar, Senhor Deus amado, como um cristão genuíno, Senhor. Não aquele que vive de estereótipos ou que vive do passado, mas que vive do poder e da graça dia após dia. Tem misericórdia, continue em espírito de oração. Louve ao Senhor. Outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade liberta o meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso.
Aleluia, Pai. Nós glorificamos o Teu santo nome. Você pode, meu amado irmão, minha amada irmã, no ato de fé fazer essa oração. Mas saiba o que você está pedindo e tenha a dimensão do que você está pedindo. Não repita aleatoriamente. Para não lhe induzir, eu vou dizer. É oração para que a gente clame para ver o que Isaías viu. Para ser impactado como ele foi impactado. E para arcar com o preço de ver o que viu. E agir como ele agiu. Senhor, meu Deus e meu Pai, em ousadia, Pai, clamando junto, Senhor Deus amado, com os meus irmãos, Pai. Queremos ver o que o profeta viu, sentir o que esses homens viram. Não sei, Senhor Deus amado, se através de sonhos, visões, através de ser puxado por outra dimensão, não sei, Senhor. Mas existem homens da Bíblia que viram o que outros não viram, Pai. E depois de ver o que viram, Senhor Deus amado, impactaram. Depois de ver o que viram, saíram transformados. Depois de ver o que viram, saíram corajosos. Saíram, Senhor Deus amado, desprendidos do mundo, Pai. Nós, Senhor Deus amado, eu falo por mim, Pai. Eu quero te ver, Senhor. Eu quero te ver como nunca te vi. Eu quero ser impactado, Senhor Deus amado, como esses homens. Se está escrito, eu creio. Se eles viverem, eu quero viver. E eu me comprometo, Senhor, a assumir a responsabilidade com o que vi, com o que verei, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Glória, glória ao teu nome. Glória ao teu nome, Senhor. Obrigado por esse tempo precioso. Obrigado pela tua doce presença. Obrigado pela tua santa palavra que nos corta, nos chacoalha. Erga a sua mão como quem recebe. Que o amor de Deus, que é santo, que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, que também é santo, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo, que é santo, esteja com a sua casa, com a sua família. Vão na paz. Excelente quarta-feira, em nome de Jesus.